Ele nem me ligou depois de tudo. Nenhuma palavra. Nem me desculpa. Nem vamos conversar. Nada. Só silêncio. Eu não conseguia acreditar. De verdade. Depois de tudo o que eu fiz por ele. Depois de cada sorriso, cada sacrifício. Eu achava que merecia ao menos uma explicação, mas não. Ele escolheu o silêncio. Preferiu calar. Preferiu seguir adiante com ela, minha melhor amiga. Eu costumava contar para ela cada detalhe da minha vida, cada sonho, cada medo, cada plano. Ela era minha irmã, minha confidente. E ele era meu mundo, o cara que eu amava, o que eu achava que amaria para sempre. E eles fizeram isso por trás das minhas costas, como se eu fosse invisível, como se não existisse. Eu me lembro do dia que descobri. Foi um dia comum, um dia que eu nunca vou esquecer. Eu estava no meu quarto, lendo uma mensagem que não devia ter lido. Um deslize, um erro, uma mensagem entre eles dois. Um eu te amo que não era para mim. Um beijo marcado por texto. Uma traição estampada na tela do meu celular. Eu travei, sentei no chão. O mundo girava e eu só sentia o vazio crescendo dentro do peito. A dor era mais doída do que eu poderia imaginar. Era como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Mas eu tinha que reagir. Tinha que ser forte. Eu não podia deixar eles vencerem assim. Eu tinha que contar a verdade. A verdade que ninguém sabia. Eu tinha que mostrar que eu não era a vítima que eles achavam. Que eu era muito mais. Mas a verdade tem um preço. E a minha custou minha amizade. Custou meu amor. Custou minha paz. Mas no fundo, eu sabia que precisava passar por isso para me encontrar de novo. Eles disseram que eu era dramática demais, que eu estava exagerando, que eu era paranoica. Mas quando as provas estavam na minha frente, eles ficaram sem palavras. Eu vi o olhar deles mudar, a mentira desmoronar. E eu chorei. Chorei até a noite acabar. Mas não era só tristeza, era raiva, era vontade de levantar, de mostrar que eu era mais forte que aquela traição. Eu comecei a escrever. Escrevi tudo o que sentia, tudo o que me destruía. Era um diário, uma carta aberta ao mundo. Eu precisava extravasar a dor para não me perder. Por que eu? Por que com minha melhor amiga? Por que comigo? Eu repetia essas perguntas para mim mesma, noite após noite. E cada vez que eu escrevia, sentia que a dor diminuía um pouco. Mas ainda havia o pior. Eles não só me roubaram o amor, eles foram mais longe. Casaram-se. Simulation. Casaram-se em segredo. Quando eu descobri, foi como se uma faca atravessasse meu peito. Como se tudo o que eu tinha acreditado fosse mentira. Eu não podia acreditar que eles tivessem a coragem de fazer isso. Eu me senti humilhada, traída, esquecida. Mas, acima de tudo, eu me senti invisível. Como se todo o meu mundo fosse um jogo para eles. Eu queria gritar para todo mundo ouvir. Mas eu estava calada, por fora. Porque por dentro, algo começou a mudar. A dor deu lugar a uma força silenciosa. A tristeza virou combustível. Eu não ia deixar aquela história ser o meu fim. Eu decidi que ia recuperar o meu poder, que ia escrever meu próprio final. Mas antes, tinha uma última coisa. Algo que ele me contou 6 meses depois. E isso mudou tudo. Mudou a dor em risada. Mudou a humilhação em justiça silenciosa. Mas isso eu conto para você na próxima parte. Porque essa história não terminou ainda. Ele apareceu quando eu menos esperava. 6 meses depois de tudo. 6 meses depois de ter meu coração partido e meu mundo virar do avesso. Eu já tinha aprendido a viver sem ele. Já tinha aprendido a fingir que aquela ferida estava cicatrizando. Já tinha entendido que alguns cortes são tão profundos que não fecham. Eles só doem menos com o tempo. Mas aí, do nada, ele estava na minha porta.
com aquele olhar que eu conhecia tão bem, com aquela voz que um dia me acalmava. Eu não queria abrir. Eu queria trancar tudo, esquecer ele e seguir em frente. Mas a curiosidade. A curiosidade é traiçoeira. Eu abri a porta. E ele entrou, sem avisar, sem pedir permissão. Eu senti o ar ficar pesado. A sala ficou pequena demais para a raiva e a mágoa que eu carregava. Ele falou: "Eu precisava te contar a verdade." E eu pensei: que verdade? Que mentira falta revelar? Ele sentou, nervoso, olhando para o chão. Eu casei com ela, sim. Mas não pelo que você pensa. Eu não queria te machucar. Eu queria rir. Queria dizer que ele era um hipócrita, que ele não passava de um mentiroso. Mas ele continuou. Eu tinha uma razão. Uma razão que ninguém sabe. Eu estava congelada. Cada palavra dele cortava minha pele como lâmina quente. Mas eu precisava ouvir. Ela estava grávida. Ela disse que era minha filha. Eu senti o chão sumir. Meu mundo girou rápido demais. Mas ele continuou. Eu tinha uma razão. Uma razão que ninguém sabe. Eu estava congelada. Cada palavra dele cortava minha pele como lâmina quente. Mas eu precisava ouvir. Ela estava grávida. Ela disse que era minha filha. Eu senti o chão sumir. Meu mundo girou rápido demais. Ele explicou. Eu precisava proteger aquela criança. E achei que a melhor forma era casar com ela. Eu não sabia se acreditava. Não sabia se odiava ou se sentia pena. Você nunca me contou isso. Porque eu não queria te magoar. Porque eu estava perdido. Eu não sabia o que fazer. Minha cabeça doía. Meu peito queimava. Ele continuou. Mas a verdade é que não é minha filha. A verdade é que ela mentiu para mim. Ele contou como descobriu, semanas depois do casamento, que tudo era uma mentira. Uma armação para segurá-lo. Uma armadilha que eu não vi chegando. Eu senti uma mistura estranha de raiva e alívio. Raiva porque ele não confiou em mim para contar a verdade na hora. Alívio porque, afinal, eu não era a louca da história. Eu precisava te contar isso, ele disse. Porque você merece saber. Eu olhei para ele, pela primeira vez em meses, sem ódio. Eu respirei fundo e disse: eu não queria ouvir isso de você. Mas obrigada por ser honesto agora. E foi aí que a ficha caiu. Não era só sobre ele e ela. Não era só sobre traição. Era sobre como a verdade pode ser mais dolorosa que a mentira. E como a justiça nem sempre é o que esperamos. Mas a minha justiça veio de outro jeito. Não com vingança. Não com gritos ou lágrimas. Veio na forma de rir. Rir de tudo isso. Porque no fundo eu estava livre. Livre de mentiras. Livre de máscaras. Livre de um amor que nunca foi meu. Eu percebi que essa história era minha para contar. Minha para transformar. E eu decidi que a partir daquele momento, eu seria a dona da minha narrativa. Eles podem ter roubado meu noivo. Podem ter casado às minhas costas. Mas eles não poderiam roubar minha voz, minha força, minha dignidade. Eu estava pronta para o próximo capítulo. Um capítulo onde eu não seria mais a vítima, mas a protagonista da minha própria vida. E foi assim que, mesmo com o coração partido, eu comecei a sorrir de novo. Porque a maior vitória não é fazer eles pagarem, é se levantar e continuar. E eu continuei. Eu costumava pensar que o fim de tudo seria o meu silêncio, que depois da traição, da humilhação, eu simplesmente desapareceria. Mas não foi assim. Não é assim que a vida funciona. Porque a dor, quando bem sentida, vira força. Quando bem encarada, vira aprendizado. Quando bem aproveitada, vira justiça. E justiça não é vingança. Justiça é se olhar no espelho
e reconhecer quem você é, mesmo depois de tudo. Eu me olhei no espelho pela primeira vez depois de meses e não reconheci a mulher que estava ali. Não era mais a garota apaixonada que acreditava em contos de fadas, nem a vítima silenciosa que sofria em segredo. Era alguém novo, alguém mais forte, alguém que tinha chorado rios e agora ria da tempestade que passou. Eu comecei a escrever. Escrever para mim mesma. Escrever para o mundo, para quem quisesse ouvir. Escrevi sobre traição, sobre perda, sobre a força que nasce do caos. Escrevi que dói, mas que vale a pena continuar. Escrevi que rir é uma forma de resistência, que chorar é um ato de coragem e que, no fim, a maior vingança é ser feliz. Eu não precisei deles para isso. Eu não precisava do amor que me roubou, nem da amizade que me traiu. Eu precisava de mim. E foi isso que encontrei. No silêncio que veio depois da tempestade. Na calma que sucede o caos. Eu não guardo rancor. Não porque esqueci, mas porque escolhi me libertar. Libertar meu coração. Libertar minha mente. E seguir meu caminho, leve, apesar de tudo. Às vezes eu ainda lembro. Às vezes ainda dói. Mas eu sorrio, porque eu sei que sobrevivi. E que sou muito mais do que aquela dor. Eu sou minha própria história. E essa história agora é de vitória. Não de gritos, nem de lágrimas, mas de um silêncio forte. De um silêncio que diz: eu superei, eu venci. E isso é só o começo.